Olá! Salgadinhos industrializados, macarrão instantâneo, peixes congelados. O que esses alimentos têm em comum? Sódio em excesso. Testes realizados há alguns anos mostraram que o macarrão instantâneo, por exemplo, chegou a ter 90% da quantidade de sódio que um adulto deve consumir por dia. Já aqueles combos infantis de lanchonetes fast food ofereciam cerca de 400% do sódio que as crianças de 1 a 3 anos precisam diariamente. E esses são apenas alguns exemplos, hein? Na alimentação dos dias de hoje, cada vez mais prática, o sódio é um dos grandes vilões para a saúde. E nós vamos saber mais sobre o assunto com a Priscila Casagrande, que é a coordenadora da área de alimentação e saúde da Proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Tudo bem com você, Priscila? Tudo ótimo, Eliane. Que bom, seja bem-vindo ao Conexão. Por favor, comece explicando pra gente, qual é a diferença do sal para o sódio. Perfeito. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade. Bom, a sua pergunta muito bem colocada, principalmente porque é uma das grandes dúvidas dos consumidores, né? Bom, eu vou tentar explicar um pouquinho quimicamente como acontece essa união. Bom, o sal de cozinha nada mais é que o cloreto de sódio, ou seja, ele é formado por um átomo de Na, que é o sódio, e um átomo de Cl, que é o cloro. Ou seja, eu tenho dois átomos que vão compor o meu sal de cozinha, junto com o iodo, que é uma outra molécula à parte. Então, essa molécula formada por dois átomos, eu tenho 40% de Na, que é o sódio. Então, em 1 grama de sal de cozinha, 40% é composto do sódio. Então, eu tenho 400 miligramas de sódio em 1 grama de sal. Por isso, a recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é que o consumo diário de sódio seja de até 2 gramas por dia. Logo, é uma conta até difícil de fazer, né? Exatamente. É uma conta difícil, mas para tentar direcionar ao público, a gente pode dizer que esse consumo pode ser de até 5 gramas de sal de cozinha, né? Sal que se consome normalmente, que equivale a basicamente uma colher rasa de chá. O que é importante a gente ter uma noção do quanto está sendo realizado esse consumo. Então, como eu mencionei, esse consumo ele precisa ser de até 5 gramas. Porém, uma pesquisa feita pelo IBGE em 2008 trouxe que a média nacional de sódio, de consumo de sódio, que é de até 2 gramas por recomendação, dos brasileiros é de 12 gramas. Então, dá para ver que esse consumo dos brasileiros está absurdamente alto. Sim, até há pouco tempo, nós tínhamos aí o açúcar e também as gorduras trans como vilões da saúde. O sódio acabou entrando também nessa lista. Quando vocês perceberam que era necessário focar mais, enfim, apertar a questão da fiscalização, E como o Proteste vem acompanhando essa questão? Exatamente. A gente vem acompanhando principalmente pelos números dos problemas de saúde pública. Se a gente olhar no âmbito geral, a gente tem a obesidade, que esse ano, desde o ano passado, ela já atinge mais de 50% da população brasileira. Junto com ela, a gente tem o caso da hipertensão, que ela vem se agravando e hoje 25% da população brasileira já é hipertensa, ou seja, uma pessoa em cada 4 pessoas do Brasil já são hipertensas. E a hipertensão custa caro, é um risco tanto para o governo para poder cuidar dessas pessoas, quanto para as próprias pessoas, já que a hipertensão aumenta o risco de doenças como a própria obesidade, doenças cardíacas, Então, é um problema que ele precisa ser efetivamente cuidado. Então, por conta disso, a Proteste se preocupando com a saúde dos consumidores e o próprio governo, ele começou a agir com as indústrias para que elas possam levar para os consumidores produtos mais saudáveis e com menor quantidade de sal.
Tá bom, eu vou aproveitar que você entrou nessa questão, vou tirar sua imagem do ar um minutinho e trazer mais uma informação. Em 2007, foi assinado um acordo entre o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, a ABIA, que previa a redução gradativa de sódio, gordura e também açúcar dos alimentos processados. Em 2010, esse acordo foi renovado com mais foco na redução do sódio até 2020. O objetivo é que, até esse prazo, o consumo seja inferior a 5 gramas por pessoa por dia, como já disse, inclusive, a Priscila. Vocês estão acompanhando esse acordo, Priscila? Estamos sim, Eliane. Basicamente, todos os testes que a Proteste realiza com os alimentos, a gente faz questão de avaliar como que está o percentual de sódio e principalmente se aquilo que está descrito no rótulo condiz com a realidade, né? E na maioria das vezes a gente encontra uma discrepância de 200%, de 400% em relação ao que está descrito no rótulo para aquilo que efetivamente o produto está entregando. Bom, voltando um pouquinho para a gente falar desse acordo, como você mencionou aí as datas, você pode ver que ele foi firmado em 2011, né? E só vai concluir em 2020. Então, a indústria ela tem um tempo enorme para poder se adequar ao que foi proposto pelo Ministério da Saúde. Mas tem um porém. Esse acordo ele foi feito por uma adesão voluntária, ou seja, as indústrias que se manifestaram, né? De informar se queriam ou não participar do acordo. Não era obrigatório. Então, tem indústria que não está participando e não está trabalhando para reduzir o sódio ou o sal nos seus produtos. Bom, e aquelas que aderiram de forma voluntária, caso não consigam chegar na meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, elas também não são punidas. Elas só precisam mostrar para o Ministério, né, e para a sociedade, o porquê da dificuldade de chegar no percentual ou na meta estabelecida. Então, o objetivo principal foi justamente esse: reduzir o risco de doenças associadas ao alto consumo de sal, especialmente a hipertensão. Mas é difícil, então, haver uma fiscalização, na verdade, né? Exatamente, principalmente porque a gente está falando de 9 anos, né, entre a implementação e a conclusão do projeto. É muito difícil a gente ter uma fiscalização do governo, já que você tem um lançamento muito rápido de produtos no mercado, alguns entram, outros saem, então essa fiscalização é difícil de ser controlada. Esse é um dos papéis da Proteste para incentivar que isso seja feito, e nem todos, inclusive até hoje, entre 2012 e 2015, já foram alterados, por exemplo, margarinas, cereais matinais, caldos, temperos. Eles já reduziram mais de 7 mil toneladas. E a gente pode confiar nessa redução informada? Então, é um pouco complicado da gente se basear ou confiar totalmente nesses números, principalmente por conta do que eu comentei, né? Todos os testes que a Proteste executa, a gente encontra grandes variações entre a quantidade de sódio que está informada na embalagem para o que efetivamente o produto apresenta. Tá bom. Priscila, eu já preciso encerrar o programa, já estamos no instante final, mas eu gostaria que você, de repente, então, deixasse uma dica, né? Diante dessa dificuldade de se fiscalizar o que é anunciado, o ideal seria, então, até um consumo com moderação desses produtos processados, né? Rapidamente. Exatamente. É importante ler o rótulo, né? Para conseguir fazer a comparação de 2 produtos, 3 produtos e sempre optar pelo que tem menor quantidade de sódio, sim. Evitar o saleiro muito perto, né, na mesa. Evitar produtos que contenham glutamato monossódico, que é um aditivo que serve para realçar o sabor também, principalmente em produtos em pó, como sopas e condimentos. É importante substituir o sal quando você está fazendo o seu alimento em casa, né? Optar sempre pelos alimentos feitos, né, por você em casa, do que pelos prontos, né, industrializados. Então, substitua o sal por cebola, alho, salsinha, por outros condimentos para evitar esse consumo.
Fugir dos salgadinhos, aqueles que têm uma alta quantidade de sódio, como batata frita, amendoim. As conservas também é bom evitar. Tá joia, E importante, prove a comida antes de colocar o sal, porque essa redução ela vem de um costume, né? É importante as pessoas tentarem se acostumar ao novo, ao paladar reeducar, novo, né, Priscila? e se adaptando. Se reeducar. Quero muito agradecer a sua Exatamente. participação aqui no programa, tá bom? Muito obrigada, Eliane, foi um prazer. Tchau, tchau. Uma boa tarde. Tchau, Para tchau. você também. Deixo uma dica final, que é o site do Proteste, para você que está em casa. A gente vai colocar o endereço aí na tela. Tem muitas informações para você sobre essa questão de sódio e outras, viu? proteste.org.br. Daqui a pouco a gente volta com Conexão para falar sobre a saúde do homem, tanto física quanto emocional. Fique com a gente.